as 3 aulas excelentes, super completas, uma se complementando a outra, que eu acho que é o grande catch desse evento, como o primeiro módulo também. Então, vou começar a disparar as perguntas. Eu acho que vale a pena, depois que a pessoa responder, se tanto as outras palestrantes tiverem alguma coisa a complementar, vale muito a pena. Então, a primeira foi a Mariana, de São Paulo. Ela está muito tocada, porque aqui, terei que cortar pães. Eu adoro pizza, bolo, batata, farinha, pão na chapa. Como é que fica a minha vida tendo que cortar todos os carboidratos? É uma pergunta para Natália. Perfeito, muito obrigada pela pergunta. E eu acho que é uma pergunta muito pertinente, porque quando a gente fala sobre a mudança de hábito, sempre vem aquele, meu Deus, eu vou ter que cortar tudo. Por isso que eu sempre indico muito que vocês busquem uma nutricionista especializada que vai conseguir te ajudar a entender melhor. Porque eu vou falar das minhas pacientes. Tem algumas pacientes que, de fato, a gente tem que fazer uma exclusão muito importante para a gente ter esse resultado. E foi algo que a Ana comentou. Eu falo que a gente escolhe a dor que a gente tem, né? Ou a dor da endometriose ou a dor de cortar o pãozinho. Mas calma, não precisa cortar tudo de uma vez. A gente precisa entender quais alimentos que realmente acabam atrapalhando mais para você, só que tem uma questão. O que eu vejo assim, né, nesses mais de 10 anos de experiência em atendimento clínico? Não dá para você consumir esses alimentos todos os dias em quantidade muito alta. Isso eu entendo que realmente nenhuma paciente consegue um bom resultado tendo esses alimentos todos os dias. Ao passo que, quando a gente faz uma diminuição, às vezes a gente consegue reintroduzir alguns dias na semana, mas a gente não pode esquecer também que a gente tem, por exemplo, opções de pães sem glúten. Nossa, hoje, eu falo que quando eu comecei a atender ali mais de uma década atrás, quando eu falava sobre alimentos sem glúten, o pessoal, imagina, tinha que preparar. Hoje a gente encontra, inclusive, no supermercado, então fica muito mais fácil. Mas mesmo esses alimentos sem glúten precisa estar na quantidade adequada, e por isso que um nutri especializado vai conseguir te ajudar bem. Ok. Gente, eu vou chamar a Nara agora só para fazer uma complementação da palestra dela e depois a gente volta com todas as perguntas. Obrigada, João. Eu vou projetar aqui minha tela. Eu tinha preparado já uma complementaçãozinha e já casa com algumas perguntas que as pessoas fizeram, né? Então, eu vou fazer aqui a projeção. Deixa eu só fazer aqui direitinho. Tá aparecendo ou não? Não, né? Seu compartilhamento está aparecendo, doutora. Coloque em modo tela cheia, por gentileza. Tá, então vou conseguir aqui. Isso. Pronto. Então, só a partir da minha apresentação, que eu complementei, né? Além da Clínica Salvata aqui em Fortaleza, eu também sou mãe 10, então também tem endometriose aí na minha história, isso também puxou um pouquinho para essa atuação. Aqui a mesma coisa que vocês tinham visto. E aí já tinha uma pergunta lá sobre a questão da aplicação da fitoterapia não ter muita comprovação na endometriose. E esse artigo é um dos exemplos que tem sim, né? A aplicação da fitoterapia em humanos. Já tem publicações e a gente vê aqui as plantas, muitas das que eu falei, outras que eu até complementei, que era uma das perguntas que estava lá, mas tem comprovação mesmo a fito, às vezes a gente vê que algumas pessoas falam que é muito uso empírico, né, e a gente vê que tem, né, o alho, aqui tem a garra do diabo também que eu complementei, que surgiu lá nas minhas caixinhas de pergunta, e que já surgiu pergunta aqui. Uma das perguntas também sobre o alho foi quanto à questão dos gases, né, e aí a gente sabe que é muito comum a relação da endometriose com a síndrome do intestino irritável, e realmente quando a paciente tem a síndrome do intestino irritável associada à endometriose, o alho não se torna a melhor estratégia de fitoterápico, a gente precisa ver a questão da capacidade desse intestino suportar esse alho por teste mesmo, mas a gente poderia entrar com outros fitos mais interessantes que aplicam também aí para a síndrome do intestino irritável, né? A cúrcuma, que a Ana também tocou, então acho que a cúrcuma é chave, e a gente vê que o efeito da cúrcuma é no efeito dentro da célula, ele modula a inflamação mais íntima, né? E aqui a gente está falando de endometriose,
Mas a cúrcuma também, ela tem um efeito em articulação, inflamação do corpo de maneira geral. Então, quando a Ana falou, né, usa a cúrcuma, que ela vai te dar um efeito muito bom, ela é um fito base, assim, eu acho que a gente pode realmente dar esse poder todo aí para a cúrcuma, porque ela realmente é um fito maravilhoso. Quanto ao resveratrol, também estou puxando, já antecipando, uma perguntinha sobre o consumo do vinho, né? Então, se o vinho é rico em resveratrol, então eu vou tomar vinho todo dia, né? E aí eu já vou ter um efeito bom do resveratrol. Aí a gente tem a questão do álcool, então precisa de uma moderação com relação a isso. Então, o resveratrol está presente em vários alimentos, a gente deu como exemplo a uva, mas precisa ter uma certa regulação com relação a esse consumo do álcool contínuo, né? O piquenogenol que eu falei, e a unha do diabo, esse fitoterápico é muito famoso, né? E eu trouxe aqui para vocês verem que existem produtos de mercado já com esse fitoterápico, pelo seu grande efeito anti-inflamatório, que tem um efeito muito bom também na questão da endometriose. A sálvia, que eu também já tinha falado, e só para finalizar, né, gente, que eu acho que isso é primordial, e também surgiu uma pergunta com relação a isso, os fitoterápicos, eles devem ser prescritos por profissionais, não podem ser utilizados de maneira sem ter uma prescrição, podem sim gerar consequências ruins à sua saúde, caso você tome sem uma prescrição médica. Lógico que utilizar a cúrcuma como tempero, um orégano, tomar ali de vez em quando um chazinho, não vai ter um efeito deletério, mas você usar uma cápsula, isso de maneira contínua é que não é interessante, precisa realmente dessa prescrição, né, orientada por médico ou nutricionista, que isso realmente é muito importante. E muito obrigada, né, esse é o meu Instagram, Nara Parente Nutri. E a gente continua aí com as respostas, né? Eu achei que valia a pena a gente trazer só algumas coisas a mais para complementar que fiquei devendo lá na minha primeira aula, tá? Obrigada. Vou interromper aqui o compartilhamento para a gente continuar. Nara, ótimas considerações. Você sabe que você já matou 6 perguntas de uma vez só. Exatamente, já para a gente ganhando tempo. Vou ganhar um tempo. Então, eu vou agora para uma pergunta para Ana Tripoloni, feita da Tatiana de São Paulo. Tivemos 3 perguntas diferentes sobre o ciclo de sementes. Certo? Resumindo as 3 perguntas, o ciclo de sementes pode ser feito todo mês, quando é a melhor forma de fazer? E terceiro, pode ser feito para pacientes que usam anticoncepcional contínuo? Tá, perfeito. Eu sabia que ia surgir perguntas sobre isso, porque é um assunto bem, bem interessante mesmo. Então, assim, qual que é a indicação, tá? O ciclo das sementes é uma estratégia nutricional natural, você pode utilizar até 3 meses, para a gente conseguir ter esses efeitos aí benéficos no ajuste entre estrogênio e progesterona, tá? O uso do ciclo das sementes para quem faz o bloqueio hormonal não é muito interessante, tá? Porque a pessoa já está com o ciclo bloqueado, então, muito possivelmente, os hormônios já estão ajustados. Eu acabo indicando para quem tem o ciclo, para quem menstrua e consegue observar o seu ciclo menstrual. Por quê? O início do ciclo das sementes, ele acontece no primeiro dia do ciclo. Então, a menstruação desceu, é o nosso primeiro dia do ciclo. Aí que você vai fazer a estratégia da fase folicular, que são as 2 sementes. Linhaça, semente de linhaça e semente de abóbora, tá? Como utilizar 1 colher de sopa por dia de cada semente. Então, isso vai trazer para você benefícios aí em ajustar os seus hormônios, além de conferir bastante fibras para o seu intestino, né? E além de ser sementes gostosas de você consumir. Então, você vai utilizar do primeiro dia do ciclo até o 14º dia do ciclo, para quem tem ciclos de 28 dias, 1 colher de cada da semente de linhaça, semente de abóbora, ok? Então, chegamos no 14º ciclo, é onde a gente vai entrar no nosso período fértil, período ovulatório, principalmente quem quer engravidar, também é uma estratégia interessante aí, para ajudar também a aumentar o muco fértil. A gente observa também que as mulheres têm esses relatos de aumento do muco fértil, utilizando a semente de gergelim e de girassol. Então, essas sementes, elas têm os fitoestrógenos que são muito parecidos, os fitoquímicos, desculpa, que são muito parecidos com os hormônios. Então, o corpo acaba entendendo que você está tendo uma adequação nutricional importante em relação aos hormônios, tá? Então, você vai utilizar a semente de girassol e a semente de gergelim por mais 14 dias até a menstruação descer novamente e você começa o ciclo tudo de novo. Durante 3 meses, você interrompe, tá? Eu gosto de pedir para 3 meses, porque tem um resultado legal aí de 3 meses. A gente interrompe
dá um tempo aí de 1 mês, 2 meses e retoma novamente, tá? Então, mais indicado para quem está com ciclo menstrual, para quem conhece seu ciclo e quer ajustar. Então, para sintomas de TPM, irritabilidade, muita ansiedade, ciclos muito longos, ciclos muito curtos, parece ter um efeito benéfico aí você utilizar as sementes dessa forma bem ordenada, tá? Durante todo o ciclo menstrual. E como eu disse, eu tenho material em PDF para disponibilizar. Quem quiser, depois eu consigo, né, fornecer para vocês aqui da organização e para transferir para as meninas, tá? Quem tiver interesse, ok? Acho que eu respondi, né? Respondeu super completa a resposta. Obrigado. Agora eu vou perguntar de novo para a Natália. A Tatiane, de São Luís, está muito preocupada porque as fezes dela são muito ressecadas e ela toma muita água de coco. É por isso? Vale a pena tomar água de coco para quem tem endometriose? Na verdade, eu acho que a pergunta foi relacionada à apresentação, que na verdade não é água de coco, fruta. Seria água de coco, água de cocô, na verdade, como a gente falou na apresentação. Então, retomando um pouco a questão da apresentação, o que foi dito, né, na apresentação? A partir do momento que a gente não consome a quantidade adequada de água, o corpo, ele precisa encontrar vias para tomar essa água. Então, é por isso que pessoas que tomam pouca água, você pode ter certeza, tem fezes ressecadas, constipação, as fezes são em bolinhas, a gente chama de sílabos, né? E ela perguntou se atrapalha a endometriose, essa questão. Muito. Gente, toda vez que a gente pensa em endometriose, a gente precisa pensar muito em intestino. Primeiro, pela proximidade, se a gente pensar, né, no aparelho reprodutor feminino e intestino, os médicos aí os cirurgiões vão com certeza falar muito melhor, mas assim, a proximidade é muito grande. Então, você pensa num abdômen inflamado por conta da endometriose, com aquele intestino, com as fezes todas ressecadas, isso aumenta muito a dor, além de aumentar os gases, que acabam expandindo realmente esse intestino, ocasionando muita dor para quem não tem endometriose. Agora, imagina para quem tem endometriose. Então, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que você começa a tomar mais água, essas fezes ficam mais hidratadas, claro, a gente precisa pensar nas fibras, frutas, verduras e legumes, e o consumo de água adequado. Lembra da conta que a gente fez na aula? 30 a 35 ml de água por quilogramas de peso. Então, a gente pega 30 vezes o seu peso e a gente tem uma quantidade mínima de água que você precisa consumir. Só que tem uma dica importante. Uma pessoa que não toma água, eu já recebi muitos pacientes que falam, nossa, Natália, às vezes eu não tomo água, né? Eu tomo suco, ou tomo chá, ou tomo café, refrigerante, mas eu não tomo água. Essa pessoa que não toma água nunca, se ela passar amanhã para consumir 3 litros de água, inclusive, isso não é saudável nem para o rim. A gente precisa preparar esse sistema. Então, uma ótima indicação é aumentar de 100 a 200 ml por dia até você atingir a recomendação. Porque seu corpo vai adaptando a filtração glomerular que acontece nos nossos rins. Eu falo que funciona quase como um moinho. Você precisa ir estimulando aos poucos. Porque se você não toma nada de água e toma um montão de uma vez, isso não faz bem. E eu vou até dar uma dica para vocês. Quando a gente fala de água, a gente sempre pensa, eu estou tomando durante a semana, eu tomo 2 litros, final de semana eu esqueço. Aí depois na semana eu volto a tomar 2 litros. E eu vou falar para vocês, eu trabalho muito com atletas de alto rendimento e fisiculturistas. Eu desidrato os meus atletas, porque eles precisam, por exemplo, fisiculturistas e lutadores, eles precisam de desidratação, é o esporte que pede. E como que eu faço para desidratar esses atletas? Eu subo a quantidade de água, e aí tem um dia antes da pesagem que eu tiro 100% a água. E por que esse atleta desidrata mais rápido? Gente, presta atenção nisso. Lembra que eu falei que o rim é como um moinho? Você aumenta esse volume de água durante a semana. Nossa, tô arrasando, tô tomando 2, 3 litros de água por dia. E chega o final de semana e você simplesmente para de tomar essa quantidade de água. Você está desidratando o seu sistema. Gente, a água é para aumentar aos poucos e manter. Não caia nessa roubada. Tanto que se você se sente confortável tomando 2 litros de água, não tem porquê, claro, você vai conversar com o seu nutri, mas um dia você toma 3, outro dia você toma 1, outro dia você não toma nada. Isso não é legal para os seus rins. Então, só para complementar a informação. Ok, ótimo. Agora vamos lá. Aí eu vou fazer a pergunta para as 3, né? Resumindo aqui, eu peguei 3 perguntas, juntei numa só para a gente ganhar tempo e ter mais respostas. A dieta mediterrânea vale a pena para endometriose?
Com certeza. Com certeza, uma dieta que é mais baixa em consumo de carnes vermelhas e é uma dieta que tem uma maior quantidade de alimentos, né, como fonte de gorduras boas, né, especiarias, frutas saudáveis. Então, alguns estudos mostraram que comparado à dieta ocidental com a do Mediterrâneo me parece ser bem mais promissora, com os resultados aí de menos inflamação, né, com mais alimentos antioxidantes, que vai favorecer aí bastante a mulher com endometriose. Creio que as colegas também concordam, né? Isso, com certeza. É uma dieta que não só para endometriose, né, Ana? Ela vem sendo citada para muitas doenças crônicas, muito boa mesmo. E é curioso que recentemente saiu uma cartilha, se eu não me engano, foi produzida pela USP, ou foi pela UERJ, agora estou na dúvida, adaptando a dieta do Mediterrâneo aos alimentos brasileiros. Então, mais um motivo que dá para a gente fazer essa indicação agora, né, bem mais guiada com os nossos alimentos regionais. Uma observação importante é sobre o consumo de vinho, que a dieta do Mediterrâneo, ela tem muito vinho na composição. E daí a gente precisa ter um cuidado, porque os últimos consensos de câncer, eles dão uma certa atenção a isso, tipo, cuidado com o consumo de álcool, né? E aí eu costumo lembrar, assim, brincar que eu sou profissional, mas também sou ser humano. Então eu sei que principalmente nesse momento lockdown, né, São Paulo, tá o Brasil inteiro nesse lockdown, a gente fica, às vezes, né, quer fazer aquele consumo social, enfim. Então, o vinho, ele continua com recomendação de consumo social, de bebida social. A gente evitar esse consumo diário, porque não deixa de ser álcool e não deixa de ter uma contraindicação no caso de outras doenças, né? Mas a dieta em si do Mediterrâneo com os alimentos, lembrando que ela é muito baseada, né, para quem não conhece, em alimentos naturais, então envolve tudo da forma integral, rica em fibra, então muita verdura, fruta, legume, que foi muita coisa coincidente com o que foi apresentado pela Ana, né, como uma proposta boa aí para a endometriose. Mas só complementando, eu dei uma olhadinha na pergunta, e a pergunta foi, dieta do Mediterrâneo com muito vinho, que bom que você já fez essa observação, mas também colocou com muito azeite. Eu quero só colocar uma questão para vocês, a gente não pode esquecer que a obesidade para a mulher com endometriose não é bacana, porque quanto mais gordura corporal, maior a nossa inflamação. E inflamação a gente sempre quer deixar baixa, porque a inflamação acaba deixando essa endometriose mais ativa. Então, cada grama de gordura, se a gente pensar no muito azeite, o azeite é incrível, mas, gente, nada é liberado 100%. Como a gente estava falando de água, se você tomar 10 litros de água por dia, você vai ter prejuízos. Então, nem água é liberado 100%. Então, no caso do azeite, cada grama de gordura tem 9 quilocalorias. Então, o azeite interessante é um montão, aí também não. Precisa sempre do equilíbrio. Ok, ótimo. Agora, e a questão da carne vermelha? Tem uma pessoa perguntando para a gente que os estudos da Europa mostram que grande parte da carne consumida na Europa são de embutidos de porco. E ela pode continuar comendo o churrasco dela todo dia? Não pode? Como é que fica isso? A carne vermelha na alimentação para endometriose. Seguinte, vamos lá. Li a pergunta também lá, né? Gente, a carne vermelha, a questão é que nos estudos, muitos estudos são feitos em populações americanas e ela fica junto do mesmo grupo dos embutidos, linguiça, salsicha, salame, e aí dá uma falsa ideia de que você não pode comer carne nunca, porque ela é péssima, super inflamatória. Então, esses alimentos embutidos, linguiça, salsicha, salame, presunto, esses industrializados realmente não são legais, devem ser excluídos, deve ser uma coisa assim, uma vez na vida perdida, né? A carne vermelha, ela tem um potencial mais pró-inflamatório, por ela ser mais rica em gordura saturada, principalmente as carnes mais gordurosas, mas dá para a gente fazer um consumo mais esporádico. Então, volta a questão do equilíbrio, né? Que foi falado para o vinho, para o azeite. Então, churrasco todo dia, e aí eu sei que o João gosta também aí de um churrasco, né? Então, churrasco todo dia, não. Mas dá para a gente colocar ali uma vez por semana, uma apresentação com carne vermelha, escolher cortes mais magros, né? Para não ter tanto esse efeito pró-inflamatório. É possível, principalmente se o resto da sua alimentação estiver toda boa.
né? Então, se você já está legal, já está comendo muito antioxidante, muita fruta, verdura, legume, você acompanha esse seu churrasco de vegetais assados também ali na brasa, isso também já dá uma combinação bacana. Isso vai te dar um efeito muito bom de conseguir comer o seu churrasquinho, né, sem excluir tal, mas também todo dia aí eu acho que já não dá legal. Tá ótimo, gente. E mais uma pergunta. A Ana, do Porto, em Portugal, perguntou para a Natália. Você falou que muita coisa de nutrição geral, mas isso se refere à endometriose também? Perfeito. Ana, muito obrigada pela sua pergunta. E é uma pergunta fenomenal. E por quê? Hoje, a gente sempre pensa na saúde segmentada. Então, o cardiologista cuida do coração, o ortopedista da parte articular, o ginecologista, né, da parte aí da saúde da mulher. Só que, gente, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Eu não atendo uma doença, nós atendemos a paciente. O que isso significa? Significa que tudo que você faz no seu sistema reflete como um todo. Tudo isso que eu comentei durante a aula é especialmente para mulheres com endometriose, porque sempre lembra, gente, isso é para fixar. Eu não posso aumentar a minha inflamação, senão eu aumento dores, aumento toda a questão da endometriose. Então, é muito importante, gente, de verdade, essa é uma questão, assim, que eu sempre bato muito no consultório. Eu falo que é fácil de a gente visualizar isso quando a gente pensa, por exemplo, no medicamento, nessa ação sistêmica. Vou dar um exemplo aqui sobre uma doença específica, mas num tratamento de câncer, por exemplo, a pessoa ela toma a medicação, o químio, que é para matar a doença. Só que ela não perde o cabelo, né? Ela pode ter uma série de questões. Por quê? Nenhuma droga, ela entra no sistema e age só naquele ponto, bem como os alimentos. Então, gente, a gente tem que entender que esse corpo, nessa manutenção anti-inflamatória, você vai diminuir muito o processo inflamatório da endometriose. Mas de quebra, você melhora a disposição, melhora a parte da pele, melhora a cognição, melhora uma série de coisas. Então, assim, o que é muito importante? Você não pensar, não viver, eu falo, não viver para a endometriose. Então, só pensar, não, isso serve para endometriose, isso não serve. Você precisa deixar o seu sistema em equilíbrio, ao passo que o seu sistema em equilíbrio, com menos inflamação, naturalmente você vai ter menos endometriose. Então, fixa isso. Não fica pegando só realmente, não, isso serve para isso, porque tudo no nosso sistema, eu falo que nosso organismo é sistêmico. Então, Ana, obrigada por essa sua pergunta, porque foi muito pertinente. A gente precisa trabalhar realmente, de fato, o corpo como um todo. Ok, mais uma pergunta que veio da Miguelina Ortiz, lá de Santiago, no Chile. É possível usar a vitamina D injetável? Tem alguma vantagem ao invés de forma oral? Meninas, se vocês não tiverem nada a conversar a respeito, eu tenho muita experiência, porque eu trabalho com um médico que trabalha bastante com vitamina D injetável. Algo que a gente vê bastante na prática é assim, quando a gente fala da vitamina D injetável, a gente fala geralmente de 600 mil unidades internacionais de uma vez. Isso, em alguns casos, pode ser interessante, mas pelo que a gente vê na prática e também através de alguns estudos científicos, o consumo oral, geralmente em doses menores e por um período maior, acaba sendo mais vantajoso para o controle da inflamação. A vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel, então a gente pode sim, de fato, utilizar doses maiores e ela vai diminuindo no sistema ao longo do tempo. Entretanto, hoje a gente sabe que, eu falo que a gente pode consumir à vontade, inclusive as partes de suplementação. Hoje a gente sabe que vitamina D em doses altas, sem a manutenção de outras vitaminas, por exemplo, como a vitamina K, pode levar, inclusive, à calcificação de tecidos moles. O que é isso? Então, a gente pode ter pedrinhas no rim, chama litíase renal, a gente pode ter calcificação de artéria, calcificação de ouvido, causando zumbido irreversível. Então, essa parte de vitamina D, você junto com o seu médico, claro, quando a gente fala da parte injetável, a gente precisa ir sempre junto com o médico, mas realmente parece que a parte oral, por um período mais prolongado, é mais interessante. Mas, gente, de verdade, aqui é uma aula aberta, mas procura realmente essa informação, porque a vitamina D, realmente, ainda mais em doses mais altas, hoje, como a gente vê essa questão do Covid, o pessoal aí consumindo um montão de vitamina D, me preocupa muito. Daqui a alguns meses a gente vai começar a ver o pessoal aí com cálculos renais, calcificação de artérias,
e isso é bem complicado. Ótimo, super bem respondido. Gente, a gente tem mais de 30 perguntas e o nosso tempo está se esgotando, então vou partir para uma última pergunta para as 3, certo? E todas as outras serão respondidas para quem as fez de forma particular, né? Probióticos têm ação anti-inflamatória? Vou perguntar para a Nara. Perfeitamente, tem sim, mas são probióticos, né? Só para a gente esclarecer, são bactérias boas que vivem no nosso intestino. E essas bactérias boas produzem ativos que são antioxidantes e anti-inflamatórios para a região do nosso intestino. Mas pensa bem, são bactériazinhas vivas e elas precisam ser alimentadas. E elas são alimentadas pela nossa alimentação. Então, se a gente come alimentos ricos em fibras, alimentos naturais, a gente vai nutrir esses probióticos e vai favorecer que eles produzam essas substâncias anti-inflamatórias. Mas se a gente só toma o probiótico e continua com a nossa alimentação toda errada, cheia de fritura, de gordura saturada, muito doce, muito açúcar, muito alimento industrializado, a gente não vai conseguir esse efeito maravilhoso, benéfico dos probióticos. Então, conselho, probiótico é bom, sim, mas a alimentação precisa ser boa para nutrir esses bactériazinhas boas e ela fazer um efeito maravilhoso no nosso intestino. Nara, só complementando uma questão dos probióticos, o que eu vejo muito na prática, né, há muitos anos? Quando a pessoa, eu falo que assim, a tábua de salvação, é a cápsula de salvação, né, vai tomar ali o probiótico, ele tem todas essas ações maravilhosas que a Nara colocou. Só tem um porém. Quando esse intestino está muito disbiótico, lembrando então lá da aula, um crescimento muito grande de bactérias patogênicas, as bactérias do mal, em relação às bactérias probióticas, quando você, sem mudar a alimentação, sem nada, você coloca o probiótico, você pode ter uma fermentação muito grande. Eu falo que é o efeito baiacu. O que é o efeito baiacu? A pessoa acorda, de repente, com o abdômen não muito inchado, vai passando o dia, ela fica com o abdômen muito distendido, tem que abrir o botão da calça. Então, cuidado. Se você tem uma alimentação muito ruim, é talvez interessante melhorar um pouquinho primeiro a alimentação, talvez nas primeiras semanas, para só depois introduzir o probiótico. E tem um outro ponto, probiótico não é tudo igual. Eu falo que as bactérias que a gente prescreve têm nome e sobrenome. Então, ela pode ser tanto lactobacillus quanto bifidobactérias. Então, a gente precisa das dosagens ideais, mas só de maneira geral, às vezes a gente encontra alguns prontos no mercado. E só uma dica, quanto menos probióticos, então, por exemplo, a gente vê um suplemento que tem só uma cepa, ou seja, só tem um nome e sobrenome. Geralmente não é tão interessante, porque a gente precisa de diversidade nessa questão intestinal. Então, é muito interessante a gente ter 2, 3, 4, 7 lactobacilos para 2, 3, 4 bifidobactérias, e são cepas específicas. Mas esse que se você encontrar no mercado e quiser consumir, só cuidado com isso. Melhora um pouquinho a alimentação primeiro, para depois introduzir o probiótico, senão você pode ter uma surpresa aí desagradável. Ana, você tem mais algum comentário com relação ao probiótico que você queira complementar? Eu acho que tanto a Nara quanto a Natália falaram muito bem sobre isso. A gente traz, né, para as meninas saberem quais são as suplementações, mas acho que é interessantíssimo a gente fazer tudo bem individual, né? Existem, sim, produtos probióticos na farmácia, prontos ali, da mesma forma que existem polivitamínicos prontos na farmácia, mas a gente tem que pensar que cada indivíduo é diferente, né? Nós somos seres individuais, então o ideal é que você tenha ajuda de algum profissional da saúde para poder te indicar na hora que você deve tomar, por quanto tempo tomar, quais são as cepas que você vai tomar, porque senão você pode ter um efeito contrário mesmo, como a Natália comentou. Já aconteceu comigo, mesmo eu sabendo fazer prescrição, já aconteceu comigo de tomar, e existem algumas cepas que a gente não tolera, pode ter, né, distensão abdominal, diarreia. Então, o ideal é que você faça acompanhada de algum profissional para te orientar aí, para não ter efeitos indesejáveis, né? Acho que vale a pena. Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de alguma coisa que você vai ingerir no seu corpo, todo cuidado é pouco, né? Então, esteja acompanhada de um bom profissional. Nós estamos aqui dando pinceladas de tudo isso, mas o ideal é que as meninas que estão nos assistindo aqui procurem uma nutricionista, né, para poder fazer uma prescrição para você. A gente não gosta de coisas genéricas, a gente gosta de individualizar. Por isso que Nutri gosta de fazer manipulado com nomezinho lá, individual para cada pessoa, porque cada pessoa precisa de uma quantidade, de um tempo determinado, como consumir. Aí você vai se sentir segura para poder suplementar, e aí sim você vai ver os efeitos bons, porque tem gente que fala, mas eu suplementei e não teve efeito nenhum. Primeiro que a gente não sabe como estava o intestino antes, então tem que fazer as coisas do passo a passo, tá? Isso aqui é uma orientação geral, né?
E é importante reforçar isso, não façam nada por conta de vocês, né? Procurem alguém para auxiliar, tá bom? Tá ótimo, ótimas respostas, pessoal. Deixa eu chamar o Patrick para complementar esse quadro. Gente, maravilha. A gente tem um monte de perguntas, mais uma vez, que a gente não conseguiu responder. Acho que se a gente deixasse o dia inteiro para perguntas e respostas, a gente ia encher um dia de perguntas e respostas. Isso é muito legal, a gente fica muito feliz com essa interação do público, né, nos assistindo. Mais uma vez, eu falo e repito, a gente ficou surpreso com o alcance que a gente teve. A gente realmente esperava que fosse um alcance legal, porque é importante falar sobre esse tema, mas foi muito acima do esperado, e então depois a gente vai falar sobre números e tudo mais. Acho que foi muito legal mesmo. As meninas deram um show aí, né, o João conseguiu, como maestro delas aí, né, tocar esse bloco aqui muito legal. As meninas deram um show, como sempre, eu sou fã delas, elas falam muito bem, têm uma experiência fantástica, acho muito legal isso. Ana, depois a gente vai querer disponibilizar o seu material do ciclo das sementes, a gente vai postar lá no Vivendo também, tá bom? E a gente vai ver se a gente envia por e-mail para todo mundo que participou. Já enviei já tá com o Bruno. Beleza, então o Bruno vai encaminhar para todo mundo que está assistindo, acho que é interessante isso. Existe um ditado que fala, né, nós somos aquilo que nós comemos, né, e com medo do que a Natália falou, ó, eu tô com água aqui, tá? Não quero beber água de cocô, não. Eu sei que eu sou um cara, por exemplo, que eu tenho que ficar me policiando. Então, por exemplo, a minha secretária sabe disso, sabe que eu tenho essa dificuldade, então eu chego aqui no consultório, já tem água na minha sala, né? E aí, qualquer coisa, eu mando uma mensagem para ela e alguém me traz uma água aqui. Então, a gente tem que criar estratégias para a gente também conseguir fazer com que as coisas funcionem, que as coisas andem, né? Mesma coisa no hospital, eu chego para cirurgia, vou no conforto médico, eu bebo meu café, lógico, mas eu bebo uma água também, entendeu? Eu tento, assim, tô longe de fazer o ideal, tô longe de fazer o que seria o mais correto para mim, mas a gente vai tentando aos poucos, né, fazer essas mudanças. Toma seu shotzinho de cúrcuma, né? Muito bem. Você sabe que sim, né? Você sabe que eu gosto, né? Então, mas olha, eu faço meio no olhômetro, viu? Eu tenho que admitir isso. Eu tenho lá o meu tupperwarezinho lá, que eu coloco cúrcuma, pimenta, gengibre, eu misturo tudo, e às vezes eu coloco no meu café, às vezes eu coloco no meu ovo mexido, às vezes, né, então a gente vai usando de vez em quando de maneiras diferentes. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer vocês, foi fantástico mesmo. A gente vai seguir com o nosso compromisso, né, então a gente até já passou um pouquinho mais, porque foi muito abundante de perguntas, mas mais uma vez, obrigado, adoramos essa aglomeração online. Semana que vem temos mais uma aglomeração online, é o último módulo, o último dia do Vivendo. Nós vamos falar então um pouquinho sobre tratamento clínico, sobre tratamento cirúrgico, né? Então, primeiro bloco seremos Catiane, eu, o William e o Vitor, e no segundo teremos a parte de dor mesmo, de manejo da dor. Então, vamos ter a Marília, vamos ter a Alexa. Então, a gente vai ver tudo isso direitinho para que a gente fique de uma maneira bastante completa, bastante interessante. Eu quero mais uma vez agradecer a todos, espero todos na próxima semana junto conosco, tá bom? Um beijo, gente. Posso complementar rapidinho? Alana. Eu queria mais uma vez parabenizar você, Dr. Patrick, por esse evento. E assim, de verdade, eu olhando para trás e pensando na minha história, sabe? Eu não sei ao certo quais são as meninas que estão aqui, se são mulheres que já têm há muito tempo endometriose, se acabaram de descobrir. Só que eu fiquei, né, refletindo aqui durante o evento e pensando, poxa, assim, 2016, porque quando eu descobri endometriose, eu fiquei muito perdida. Eu não tive apoio, eu não tive acesso a profissionais como vocês, sabe? Eu não tive nada, eu fiquei muito perdida. Então, assim, aproveitem ao máximo essa oportunidade, né, que vocês estão tendo aqui com esse evento fantástico, com tantos profissionais aí, né, investindo tempo para ajudar, para poder passar conhecimento, porque isso poupa muito tempo de sofrimento, isso otimiza nosso tratamento com a endometriose. Isso aí é mais qualidade de vida. Então, Dr. Patrick, parabéns por esse evento. Olha, quem dera eu ter participado de um evento nesse nível há 5 anos atrás. Com certeza minha vida teria sido muito mais fácil, muito mais rápida. Sabe, assim, eu ia, né, mesmo sendo nutricionista, eu não tinha noção da importância da alimentação. Então,
acho que todos aqui estamos de parabéns, e você mais do que nunca por ter idealizado esse evento tão assertivo, entendeu? Para todas nós mulheres com endometriose. Parabéns. Diana, só complementando, eu queria só dizer uma coisa pro Patrick em especial. Ele é meu médico, também tem endometriose, descobri há pouco tempo. E uma coisa que eu queria reforçar, que ele falou, Natália, não é normal sentir dor. E como eu tinha muita dor quando adolescente, e muito provavelmente por conta da atividade física, da alimentação, eu consegui melhorar muito essa questão de dores, tinha dores pontuais, eu acabei relaxando nesse sentido. Então, algo que o Dr. Patrick sempre fala sentir dor não é normal. Então, você que ainda, mesmo que você não tenha um diagnóstico, procure realmente um especialista, porque essa dor todos os meses, como o Patrick disse para mim, não precisa segurar a dor, não precisa aguentar a dor, precisa tratar. Perfeito. Parabéns, obrigada pelo convite, viu, gente? Tchau, tchau. É isso aí, gente. Eu esqueci no próximo bloco, na semana que vem, o segundo bloco é Marília, Isabela, também fisioterapeuta, e a Alexa, tá? Não posso me esquecer da Isabela. E, gente, é exatamente isso. Sentir dor não é normal. Né? Eu sempre falo o tempo inteiro nos meus stories, no meu perfil, é isso que a gente tem que falar, tá bom? Levar informação de qualidade aqui para todo mundo, sem fake news, e com uma experiência do Brasil inteiro, não é uma experiência de uma única clínica. A gente quer mostrar justamente isso, tá? Ninguém faz nada sozinho. Nós temos, o Brasil é um celeiro de especialistas em endometriose, tá? Então isso é muito legal, é legal a gente mostrar a experiência do Brasil inteiro. Gente, muito, muito obrigado, tá bom? Bom dia, bom final de semana para vocês. Beijo, meninas. Tchau, tchau.